Recentemente, a princesa Anne ajudou o príncipe William a realizar uma enorme operação secreta. Esse momento específico foi o resultado de 25 longos anos de planejamento. As consequências imediatas dentro do castelo de Windsor foram completamente sem precedentes e intensas. A rainha Camila teria ficado totalmente atônita com até a ação repentina. Ela correu até o rei Charles e exigiu agressivamente que ele resolvesse o problema. Rapidamente, ela percebeu que não tinha absolutamente nenhum poder para impedi-lo. Precisamos analisar atentamente o que foi dito em vez do que realmente aconteceu. A cronologia histórica revela uma profunda ferida familiar que simplesmente nunca cicatrizou. William executou seu plano meticuloso, com absoluta e implacável precisão cirúrgica. Ele finalmente trouxe à luz o retrato oficial da princesa Diana, que estava vergonhosamente enterrado em um depósito empoeirado do palácio. Ele o colocou exatamente onde sempre deveria ter estado, desde o início. O quadro agora está exposto com destaque na famosa parede do Salão das Matriarcas. Fica bem ao lado do retrato da falecida Rainha Elizabeth para que todos possam vê-lo. Camila não fazia a menor ideia de que essa operação secreta estava a caminho. Ela foi completamente pega de surpresa quando finalmente viu o quadro restaurado. Imediatamente ordenou ao marido que o retirasse. O que Charles fez em seguida virou o Palácio Real de cabeça para baixo. Existe um retrato específico de Diana que a maioria das pessoas nunca viu. Um artista o pintou durante o período mais célebre da vida pública de Diana. Ela estava no auge de sua beleza e carisma, sendo reconhecida mundialmente. Ela fazia com que as pessoas comuns se sentissem profundamente compreendidas de uma maneira completamente inédita. As pessoas presentes, quando Diana viu a pintura finalizada pela primeira vez, se lembram perfeitamente dela. Dizem que ela ficou diante da tela completamente sem palavras. Aquele retrato em específico deveria ter sido originalmente colocado em um local seguro dentro do castelo de Windsor. Estava destinado ao sagrado e cerimonial Salão das Matriarcas. Esta parede é reservada exclusivamente para as mulheres mais importantes da história da monarquia. Infelizmente, Diana nunca chegou a ver seu belo quadro exposto lá. Ela faleceu tragicamente em Paris, antes que a instalação oficial pudesse ser concretizada. Logo após sua morte, o retrato finalizado foi discretamente descartado. O amado quadro permaneceu completamente às escuras por mais de 2 longas décadas. Quando Diana morreu em agosto de 1997, o mundo lamentou ruidosamente. Dentro do palácio fortemente vigiado, algo muito mais silencioso e muito mais sombrio acontecia. Poucas horas após sua morte, as primeiras conversas internas não foram sobre luto. Fontes da realeza relatam que as primeiras preocupações giravam em torno do desaparecimento de joias da coroa. A corrida para recuperar os bens reais começou com uma velocidade chocante e brutal. Enquanto o resto do mundo chorava, Camila já se movia rapidamente nos bastidores. Ela havia passado muitos anos atuando como a mulher secreta e bem escondida. Diana entendia perfeitamente o que Camila estava fazendo com seu casamento em ruínas. Agora, com a partida repentina de Diana, Camila começou a circular pelos aposentos reais. Camila não se limitou a levar seus pertences para a histórica residência real. Ela começou ativamente a apagar todos os vestígios da antiga princesa de Gales. Diana sempre mantinha belas flores frescas em todos os seus cômodos. Camila ordenou imediatamente aos funcionários do palácio que removessem todas elas. Não se limitou a substituí-las. Ordenou explicitamente que fossem queimadas. O quarto principal onde Diana dormia carregava consigo uma história familiar carregada de significado emocional. Camila ordenou oficialmente que aquele quarto específico fosse trancado permanentemente. Queria que o cômodo fosse selado para sempre, como algo profundamente vergonhoso. Os pertences pessoais íntimos de Diana foram encaixotados às pressas e removidos rapidamente. Sua famosa imagem começou a desaparecer por completo dos principais espaços cerimoniais da realeza. O Salão das Matriarcas em Windsor sequer recebeu o retrato oficial de Diana. Por mais de 20 anos, a mulher mais amada da realeza esteve visivelmente ausente. Ela estava completamente ausente do mais importante monumento histórico de sua própria família. Isso aconteceu simplesmente porque uma única mulher se sentiu incomodada com sua presença persistente.
William tinha apenas 15 anos durante o funeral público em Londres. Ele caminhava lentamente atrás do pesado caixão de sua mãe pelas ruas lotadas. Caminhava em absoluto silêncio, vestindo um elegante terno de luto escuro. Era uma criança que já compreendia os segredos obscuros de sua família. Diana havia sentado pessoalmente com o filho para explicar a situação. Olhou para William e disse que havia 3 pessoas em seu casamento. Seu irmão mais novo, Harry, descobriu o caso de uma maneira completamente diferente. Harry estava simplesmente assistindo a um debate na televisão sobre a monarquia britânica moderna. O rosto de Camilla apareceu de repente na tela brilhante da televisão durante a transmissão. Harry se virou para a mãe e inocentemente perguntou quem era aquela mulher. Diana teve que explicar tudo ao filho caçula ao vivo, sem nenhum preparo. Mas a coisa mais devastadora que William soube veio muito depois. Ele descobriu uma carta particular profundamente perturbadora escrita em 1995. Diana escreveu essa carta específica para seu advogado pessoal 2 anos antes de morrer. Nela ela afirmava claramente acreditar que Charles estava planejando um acidente de carro forjado. Ela previu uma grave falha nos freios e um traumatismo craniano fatal. Escreveu explicitamente que Camilla não passava de uma conveniente isca real. 2 anos depois de escrever essas mesmas palavras, o acidente de Paris realmente aconteceu. William e Harry não souberam o conteúdo completo daquele bilhete durante anos. William finalmente entendeu o que sua mãe havia escrito em seus últimos dias. Ele observou o que a família real havia feito com a memória dela depois. Viu como a apagaram dos muros do palácio após sua morte. Algo profundo dentro do jovem príncipe se endureceu completamente, para sempre. Essa barreira emocional específica jamais se rompeu novamente pelo resto de sua vida. Ele foi forçado a ver Camilla circular livremente pelos antigos aposentos de sua mãe. Viu-a remover agressivamente belos retratos de sua mãe das paredes. Contemplou o salão das matriarcas completamente vazio por décadas. Manteve sua fachada pública impassível, mas a raiva interna o consumia. Aos 16 anos, a intensa pressão oculta finalmente o quebrou por completo. Chamou um confidente de extrema confiança e desabafou. Ele disse que Camilla agarrou seu pai com suas garras afiadas e nunca mais o soltou. Afirmou categoricamente que essa era exatamente a razão pela qual sua mãe estava morta. Ele acreditava que Diana havia sido sistematicamente expulsa de sua própria família real. Ela foi forçada a perder sua proteção oficial e foi fortemente afastada. A instituição a isolou até que não lhe restasse absolutamente ninguém ao seu redor. Um garoto de 16 anos proferiu essas palavras duras sobre a nova companheira de seu pai. Havia outra pessoa nessa família que carregava uma ferida muito profunda. A princesa Anne guardava um rancor enorme contra Camilla. Antes de Camilla se casar com Andrew Parker Bowles, Andrew teve um relacionamento sério com Anne. A família real vetou o possível casamento de forma veemente e sem hesitar. Anne era uma figura importante na rígida igreja anglicana. Legalmente, ela não tinha permissão para se casar com um católico sob nenhuma circunstância. Ela foi forçada a se afastar porque simplesmente não tinha outra escolha. Em pouco tempo, Camilla se mudou para a casa dele. E Andrew a pediu em casamento rapidamente. Anne sentou-se nos bancos silenciosos da igreja em seu casamento em 1973. Ela foi forçada a assistir outra mulher tomar o homem que ela realmente amava. Essa mesma mulher passou as décadas seguintes causando destruição em paz. Ela atuou como amante secreta e destruiu o casamento público do próprio irmão. A escritora especializada na realeza, Penny Junor, relatou que Camilla se sentiu profundamente intimidada por Anne durante anos. O comportamento notoriamente frio de Anne em relação a Camilla era sempre extremamente angustiante de se presenciar. Os profundos problemas do passado romântico que compartilhavam nunca foram resolvidos. Após a grandiosa coroação em 2023, Anne teria confrontado Camilla diretamente. Ela disse categoricamente a Camilla que era apenas a esposa do rei, não a verdadeira rainha. Alega-se que Anne nunca se curvou diante de Camilla durante nenhum evento oficial da família real. Anne assistiu em completo silêncio enquanto Diana era sistematicamente apagada da história. Ela viu o belo retrato oficial desaparecer em um depósito escuro do palácio. Ela viu as paredes do prestigioso Salão das Matriarcas
permanecerem completamente vazias por décadas. Ela carregou cada fragmento daquela dor profunda, assim como William. Tanto Anne quanto William desejavam secretamente uma coisa muito específica: levar Diana de volta para o lugar a que ela realmente pertencia no palácio. William passou muitos anos preparando cuidadosamente essa enorme operação. Ele realizou reuniões altamente secretas com curadores históricos sobre o protocolo de posicionamento dos retratos. Estudou meticulosamente os registros históricos empoeirados de cada retrato real anterior. Certificou-se de que todas as normas institucionais fossem seguidas à risca e dentro da lei. Queria que a restauração fosse absolutamente impecável quando finalmente acontecesse. Ele vinha jogando um jogo de xadrez estratégico de 20 anos dentro da própria família. Na tensa noite anterior ao ocorrido, William fez uma ligação segura para Anne. A conversa telefônica privada foi incrivelmente curta e direta. Ambos esperavam há muito tempo por aquele exato momento. Anne afirmou explicitamente que mal podia esperar para ver a expressão no rosto de Camila. Ela disse com firmeza que Diana finalmente merecia voltar para o palácio. William simplesmente respondeu que sua mãe voltaria para casa no dia seguinte. Camila não fazia a mínima ideia de que essa enorme operação já havia sido desencadeada. Ela passou 25 anos acreditando piamente que havia vencido a guerra por completo. Na noite em que Diana voltou para casa, a equipe de William executou uma brilhante manobra de diversão. Eles haviam agendado propositalmente um compromisso real, obrigatório para Camila fora de Londres. Essa foi uma ação altamente deliberada para tirá-la completamente do prédio. Precisavam mantê-la bem longe até que a instalação fosse irreversível. Enquanto ela estava ausente, o Salão das Matriarcas em Windsor foi completamente isolado. O acesso foi restrito a todos, exceto a um pequeno grupo de funcionários de alta confiança. Absolutamente nada foi publicado na agenda oficial da família real, rigorosamente monitorada. Nenhum comunicado de imprensa padrão foi redigido ou preparado para a ávida mídia britânica. Toda essa operação ocorreu em total e absoluto silêncio institucional. No início da noite, o pesado retrato foi finalmente levado para o andar de cima. O rosto da princesa Diana foi cuidadosamente transportado diretamente para o grandioso Salão das Matriarcas. Ele havia permanecido envolto em uma espessa camada protetora por mais de 2 décadas. Os funcionários reais que manusearam a pintura naquela noite agiram com extrema cautela. A princesa Anne estava presente na sala para supervisionar pessoalmente o evento. Ela insistiu em supervisionar o posicionamento exato na parede com seus próprios olhos. Ela jamais permitiria que outra pessoa interagisse com aquele momento tão pessoal. A espessa embalagem protetora foi retirada da grande tela muito lentamente e silenciosamente. Pela primeira vez em mais de 20 anos, o rosto de Diana estava totalmente visível novamente. Ela finalmente estava no salão principal exatamente onde sempre pertenceu. O posicionamento preciso foi medido matematicamente e confirmado pela equipe discreta. 90 minutos após a chegada, o belo rosto de Diana estava seguramente na parede. Ela foi colocada diretamente ao lado do icônico retrato da falecida Rainha Elizabeth. 2 mulheres incrivelmente poderosas agora estavam lado a lado na história da realeza. Uma delas reinou com sucesso sobre o país por 70 longos anos. A outra sequer teve a chance de reinar. Finalmente estavam juntas, exatamente onde deveriam ter estado desde o princípio. O enorme salão que ecoava ficou incrivelmente silencioso após a conclusão do árduo trabalho. Diversas testemunhas relataram que ninguém disse uma única palavra por um longo momento. Então a princesa Anne quebrou suavemente o pesado silêncio na histórica sala real. Ela entrara carregando 50 anos de profunda tristeza e fúria pessoal. Os leais funcionários que estavam por perto ouviram suas palavras claramente e as memorizaram. Ela afirmou com firmeza que Diana realmente pertencia àquele lugar específico na parede. Era simplesmente a mais pura verdade dita em voz alta, em um ambiente extremamente restrito. Aquele mesmo cômodo permanecera em completo silêncio sobre essa verdade por 25 anos. Diana fora, sem dúvida, a integrante da realeza mais amada por todos em sua geração. Ela fez o mundo inteiro chorar em seu funeral de uma maneira sem precedentes. No entanto, sua própria família real manteve seu retrato trancado em um quarto escuro. Eles o esconderam por 2 décadas, porque uma mulher em particular o considerava extremamente ameaçador.
Essa mesma mulher dormia tranquilamente do outro lado de Londres naquela mesma noite. Ela não fazia a menor ideia do que acabara de acontecer dentro do castelo de Windsor. Alcancei numa algo crucial, que precisa ser compreendido sobre os medos profundos de Camila. Ela sempre teve um pavor absoluto desse inevitável momento de acerto de contas. Quando Camila encontrou o jovem William pela primeira vez frente a frente em Clarence House, ela entrou em pânico. O biógrafo real Christopher Anderson relatou que ela tremia visivelmente antes do tenso encontro. Ela precisou literalmente de um bom copo de vodka para acalmar as mãos trêmulas. Ela tremia fisicamente só de pensar em encarar um adolescente em luto. Ela sabia perfeitamente que ele sabia a verdade e não tinha defesa possível. Ela tinha um medo profundo de William desde que ele tinha 16 anos, mas jamais imaginara que ele fosse capaz de executar algo tão meticulosamente calculado. Nunca pensou que o garoto silencioso por trás do caixão pudesse planejar com tanta antecedência. Ele passou os 25 anos seguintes construindo silenciosa, metodicamente o caminho para aquela noite. Dedicou-se completamente a trazer sua mãe de volta ao muro que ela merecia. Naquela noite, Camila retornou de seu compromisso real agendado nos arredores de Londres. Ela foi dormir no mesmo palácio que passara décadas remodelando ativamente. Passara 25 anos apagando agressivamente a presença de outra mulher daqueles corredores. Dormiu profundamente enquanto Diana observava do lado da falecida rainha em Windsor. Na manhã seguinte, Camila acordaria e se depararia com um pesadelo. Rapidamente se tornaria o pior dia que vivera em décadas. Ela retornou a Windsor na manhã seguinte, esperando um dia completamente normal. Entrou no prédio histórico e imediatamente ouviu as notícias internas chocantes. Não tentou se recompor ou processar a informação com calma. Ficou completamente rígida, tomada por uma fúria absoluta, e começou a gritar com os funcionários da realeza. Exigiu que o retrato ofensivo fosse retirado da parede imediatamente. Exigiu de forma agressiva uma reunião de emergência com o príncipe William para discutir o assunto. Ela insistiu veementemente que o rei Charles interviesse e resolvesse a situação em seu nome. Cada uma dessas exigências agressivas foi recusada de forma completa e imediata. Pela primeira vez em sua carreira na realeza, Camila se viu completamente impotente em Windsor. A mulher que passou 25 anos reestruturando o palácio acabara de ser derrotada. De repente ela percebeu que não tinha nenhuma autoridade real para impedir a grande mudança operacional de William. O pior foi o que aconteceu quando ela, desesperada, recorreu ao seu marido. Charles passou décadas lutando bravamente contra o mundo inteiro por Camila. Ele enfrentou violentamente a rígida instituição, a ira do público e a imprensa implacável. Passou 25 anos sendo a única pessoa em quem Camila sempre pôde confiar plenamente. Agora ela estava diante dele completamente humilhada, fervendo de fúria. Aguardava desesperadamente que o poderoso rei da Inglaterra reparasse essa enorme afronta. Ele olhou diretamente para sua esposa furiosa e não disse absolutamente nada. Ele optou ativamente por deixar que as decisões meticulosamente calculadas de seu filho mais velho permanecessem em vigor permanentemente. Deixou que as ações rebeldes de sua irmã conhecida, por sua personalidade forte, passassem completamente despercebidas pela coroa. Não fez um único telefonema para ordenar a remoção do quadro hoje. Simplesmente ficou sentado e deixou que o belo retrato de Diana permanecesse permanentemente naquela parede. Fontes do palácio afirmam que naquele exato momento, Camila finalmente compreendeu uma triste verdade. Charles havia escolhido proteger a sobrevivência a longo prazo da própria instituição real. Ele escolheu apoiar seu poderoso herdeiro em vez de sua controversa esposa. Ele escolheu finalmente honrar a mulher trágica a quem passou a vida inteira prejudicando gravemente. Há relatos de que Charles pediu a William que não afastasse Camila após sua morte. Charles sabe melhor do que ninguém a profundidade do ressentimento que William nutre. Fontes de alto escalão confirmaram que William ainda guarda uma enorme raiva não resolvida em relação a Camila. A maneira brutal como Camila traiu Diana não foi esquecida por nenhum dos filhos. Quando Camila pensou que já tinha visto o pior da situação, piorou ainda mais. A princesa Anne entrou pessoalmente na sala tensa para encarar sua antiga rival. Ela olhou fixamente para a mulher
que baniu um belo retrato por 20 longos anos. Anne simplesmente a encarou e com calma proferiu 5 palavras incrivelmente devastadoras e pesadas. Ela afirmou firmemente: "É o que Diana mereceu", enquanto olhava nos olhos de Camila. Camila ficou ali completamente paralisada, ouvindo aquelas palavras de sua rival histórica. O que se seguiu foi o início absoluto de uma reestruturação completa de sua posição na realeza. Camila foi discretamente, mas notavelmente afastada de vários compromissos públicos da família real. Patrocínios reais cruciais que Diana havia construído foram repentinamente reativados. Eles foram transferidos diretamente para o controle do popular escritório real de Catherine. Instituições de caridade às quais Diana dedicou toda a sua alma voltaram a ganhar destaque. Elas foram inseridas de forma significativa e deliberada na agenda pública oficial do Príncipe William. As comunicações oficiais da família real começaram a mencionar o nome de Diana com muito mais frequência. Usaram o nome dela mais em 2 semanas do que nos 2 anos anteriores. Isso foi um sinal institucional enorme de que o equilíbrio do poder real havia mudado. A velha guarda estava caindo e a nova ordem real definitivamente não retornaria. William carregou esse ressentimento intenso e profundo em relação a Camila por toda a sua vida adulta. Ele simplesmente escolheu um caminho de vingança completamente diferente do de seu irmão mais novo. Harry escolheu explodir publicamente e destruir tudo em seu livro de memórias explosivo. William escolheu o caminho incrivelmente frio e calculista da extrema paciência estratégica a longo prazo. Ele escolheu ativamente a própria instituição real poderosa como sua arma definitiva contra Camila. Esperou nas sombras até ter o poder absoluto para usá-lo corretamente. Ele sabia que no momento em que finalmente assumisse o trono, tudo mudaria instantaneamente. Todos os aspectos da vida pública e privada de Camila seriam profundamente revistos e reestruturados. Os legados de Diana estão sendo revitalizados, sob a liderança de uma nova geração. As instituições de caridade que ela construiu com genuíno amor estão ganhando destaque e visibilidade. O nome de Diana é pronunciado dentro do palácio com profundo respeito. O Salão das Matriarcas no Castelo de Windsor finalmente exibe com orgulho o retrato de Diana em sua parede. As 2 mulheres mais importantes da monarquia moderna estão juntas enfim para sempre. O retrato de Diana agora está em seu lugar definitivo e William defendeu com sucesso o legado de sua mãe.